último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a armadura de Deus. Poxa, se a gente tivesse tempo, dava para fazer um programa para cada parte. Mas esse último eu quero falar sobre dois que falam um pouco sobre o capacete da salvação e a única arma de ataque que nós vemos aqui, que é a espada, né? Que é a palavra de Deus. É bom, poxa, a gente já resistiu durante 3 blocos. Vamos atacar um pouquinho nesse último bloco aqui. Qual a importância que os pastores enxergam na gente ter o capacete, de ter a salvação e, claro, ter aí um objeto que é a palavra, que é a nossa espada para poder atacar. Como é que vocês entendem a aplicação disso na nossa vida hoje? O capacete, bem colocado pelo pastor, que protege a mente, que protege o pensamento, porque é exatamente este onde está na mente, aonde entra o sofismo, a vaidade, que está lá mudando a sã doutrina, o evangelho genuíno, e a espada, que é a palavra de Deus, que fica de lado. O sábio Salomão, ele diz que nós estamos presos pelas palavras que saem da nossa boca. E essa espada que é exatamente a nossa palavra, porque eu costumo dizer que nós somos fruto de um decreto. Aquilo que nós decretamos, aquilo que nossos pais decretaram na nossa vida, é o que nós somos. É o que ele decreta. Então é exatamente a espada que nós temos, que é para proferir palavras de vitória, que é para proferir palavras de crescimento, palavras que venha levantar, Eu costumo dizer que eu tinha aí meu filho, ele andou um pouco afastado do evangelho, e quando ele me ligava, eu dizia: meu filho, eu estou com saudade, mas eu estou vendo você pregando no Maracanã. Eu sempre dizia para ele: olha, você fecha os olhos que você vai, imagine. Está vendo para o ataque mesmo, é? Imagine as ruas do centro do Rio de Janeiro interditado. Aí vão perguntar: o que é isso? Vão dizer: o bispo Daniel que vai estar pregando. Não, o bispo Daniel está ultrapassado, é o apóstolo Júnior, filho dele. E ele ria, ele dizia: isso nunca vai acontecer. Mas hoje ele já está pregando. Não está no Maracanã ainda, mas essa foi a espada quando o inimigo, ele queria tragar. O inimigo, ele queria tragar a minha família. O inimigo, ele veio com uma seta. E eu sempre me lembro quando o apóstolo Pedro, ele diz que o inimigo, ele está ao redor querendo tragar aquilo que ele possa, mas ele diz: humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele irá te exaltar, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Então a espada é para a gente lançar sobre Deus nossas ansiedades. A espada é para nós estarmos decretando aquilo que o inimigo tem bombardeado a nossa mente, dizendo que ele não tem mais jeito, dizendo que acabou. E quando nós falamos do Salmo 112, quando fala da má notícia, que aquele que está firme não se abala, nós lembramos de Josafá, quando viu aquela multidão contra ele, que ele teve medo, porque disseram: vem contra ti uma grande multidão. E ele teve medo, mas tirou a espada, não para guerrear contra aquela multidão, porque ele diz no texto: Senhor, eu não posso com esta multidão, porque os meus olhos estão fixos em ti. Mas ele tirou uma espada para poder lutar em buscar ao Senhor. E olha uma coisa que eu acho muito bonito em tudo isso que a gente está falando. A gente falou muito sobre proteção, né? Tudo para proteger, de defesa. A espada, ao mesmo tempo que é de ataque, mas aqui o pastor Daniel protege os outros, né? Quando você profere, você usa a palavra do Espírito, a palavra de Deus, você vai estar na sua convicção, você está falando certo, você estará protegendo os outros de serem atacados por Satanás. Nós temos o exemplo de Lucas 4, quando Jesus ele vai ser tentado. E o inimigo, só uma espada, exatamente, e o inimigo ele vai exatamente bater nesse ponto. Olha, lança-te daqui abaixo, não é? Ele vai tentar usar a espada contra Jesus. Tem esse ponto também. Tem gente que quer usar a espada contra você, distorcendo as verdades de Deus, não é? Então ele vai falar para Jesus fazer o que ele não era para fazer. Olha, você está com fome, tem 40 dias que o Senhor jejua. Transforme essas pedras em pães. Porque a Bíblia diz que dá, você jogava, dava espadada em Jesus. 91 tá escrito, mas esgrima com Jesus ele queria fazer. Moisés falou que você podia, vai lá, transforme essas pedras em pães, resolva esse problema logo de uma vez. Ele olha: não é assim.
olha, então faz o seguinte, então, por que você não lança daqui abaixo, né? Vai, pula daqui, porque se você pular, vai vir anjos e vai te pegar, vai te proteger. E ele vai, até o ponto em que ele chega, olha, então, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Enfim, uma guerra ali na palavra. Né? E Jesus fala, olha, vai-te, Satanás, porque está escrito que só o Senhor, teu Deus, adorarás e só Ele servirá. Então vemos claramente Jesus combatendo o diabo com a palavra. E o diabo tentando confundir Jesus. Você vê que ele, se tu és o Filho de Deus, olha, a palavra é essa, se tu és, ou seja, tentando pôr na mente de Jesus a questão da dúvida, não é? O princípio da dúvida, não. Se eu sou, se você é o Filho de Deus, faça isso. Se você é o Filho de Deus, faça aquilo. Então, a importância de conhecer a palavra e usá-la, não é só conhecer, usar. Quando Jesus ele entende que o diabo está fazendo, ele começa a usar a própria palavra. Não, mas também está escrito, também está escrito, também está escrito. E você vê várias passagens na Bíblia em que Jesus se volta para a pessoa que queria o benefício e manda usar a palavra que ele mesmo liberou. Por exemplo, Maria, ele esteve na casa de Maria e Lázaro e Marta que leva ele para casa, e ele está com Maria e com a Marta trabalhando, Maria aprendendo, e ele, dentro desses ensinamentos, ele ensina para Maria que haveria uma ressurreição e que tinha que ter fé, que se cresce, veriam a glória de Deus, não é? E então, quando Lázaro morre, ele volta, Maria pergunta para ele, porque ele demorou aquela coisa toda, até que Jesus fala para ela, olha, ele ressuscitará. Ela na ressurreição dos últimos dias. Aí ele começa na palavra, não, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aí até que ela, não, mas peraí, como assim? Eu sou a ressurreição, é o que ele diz na palavra, e a própria vida, onde o puseram. Quando você pega a passagem de Jairo, que está com a sua filha doente e que recebe uma seta, o rapaz vem e diz, não, ela já morreu. E Jesus já tinha dito para Jairo, Jairo, não desfaleça a vossa fé. Ele recebe a palavra de que a menina morreu. O que Jairo faz? Não, peraí. Olha para Jesus, e aí Jesus, ele me deu a notícia aqui que ela morreu. Jesus, não desfaleça a tua fé, crê somente. E a mulher do fluxo de sangue dá o testemunho dela, e o testemunho de mulher demora, aquela mulher demora dando um testemunho, falando da vida dela, e Jesus vai à casa daquele homem e ali ressuscita sua filha, que já estava morta. Então, usar a palavra como uma arma, como, sabe, atacando o adversário, atacando as ações do inimigo, é fundamental nesses dias. Eu penso também, André, na analogia da espada, o poder de penetração que a palavra de Deus tem sobre a vida total do indivíduo. Porque a espada material, né, a ferramenta de combate, ela só penetrava o corpo. Mas a espada, enquanto a palavra de Deus sendo usada nessa analogia, é o poder de penetração que ela tem, não somente de atingir o corpo, mas a própria alma, o próprio ser, a essência do ser, a essência da pessoa, a essência do indivíduo. E não é à toa que o escritor aos Hebreus vai falar que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então eu penso que a palavra enquanto espada é essa condição que ela tem de nos fazer colocar, ou nos colocar de frente conosco mesmos, a ponto de nós enxergarmos as nossas próprias mazelas, as nossas próprias deficiências, as nossas desnutrições, e ao mesmo tempo nos guarnecermos dela, para que com ela, a palavra de Deus, nós podemos vencer aquilo que é lançado sobre nós pela ação do diabo. É a palavra de Deus que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, ou seja, a espada. Então eu acredito que ao mesmo tempo que a espada é esse instrumento de ataque, ela também é esse instrumento de defesa. E uma coisa que eu acho que é interessante, talvez você não sabe, seja uma novidade para você, mas nós citamos aqui um pouco de Jesus sendo tentado pelo próprio Satanás no deserto, e ele usou a espada. A mesma espada que Jesus usou para combater, vamos dizer assim, para atacar Satanás, é a que está disponível para a gente hoje. Porque a gente pensa que está muito longe. Não, porque Jesus fez uso da espada. Ele não fez, porque ele citou a espada para dizer o seguinte, olha, do mesmo jeito que eu citei, eu precisei da espada para combater Satanás nesse sentido aqui, ela está disponível para você. Porque a gente pensa que a gente não pode ser igual a Jesus, mas Jesus usou as armaduras e nos disponibilizou elas hoje para fazer a mesma coisa. E na história da igreja, a gente vai ver que é a palavra de Deus que teve a função fundamental de mudar vidas, mudar pensamentos, mudar comportamentos. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, André, colegas, acredito que vão concordar comigo,
é que nós vemos uma troca de valores. Hoje os púlpitos estão pregando filosofia, psicologia, sociologia, direito, em detrimento da espada, em detrimento da palavra, que é a ferramenta, que é o instrumento que tem o poder de alcançar o âmago, a essência do indivíduo, da pessoa, e transformá-la completamente. Então, na história da igreja, em toda a história da igreja, foi a palavra de Deus que foi o fator preponderante, fundamental para mudar realidades de acordo com a vontade de Deus. Então, a filosofia traz informação, mas não traz libertação. Né? O que liberta é a verdade da palavra de Deus. Então, quando se é pregado psicologia, direitos e qualquer outra filosofia humana nos púlpitos, isso até traz uma boa informação, a oratória fica bonita, não é? Fica agradável o culto, enfim. Porém, não traz libertação, o confronto da palavra. Porque a palavra de Deus, por mais que você pregue sobre promessas na Bíblia, as promessas elas são condicionadas a confronto. Não há promessas na Bíblia sem confronto. Você vê que todas as vezes que Jesus faz uma promessa, ele condiciona. Né? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é? Em Deuteronômio 28, ele vai dizer que as bênçãos virão sobre ti, você será cabeça e não será cauda, estará por cima e não por baixo. Se ouvides a minha palavra, se a minha palavra for guardada. Então, Jesus próprio falou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Condição, palavras estando em nós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Então, hoje, as pessoas, os cristãos, nós, servos de Deus, precisamos dessa aplicação da palavra de Deus. E por muitas das vezes, acharmos que dominamos o assunto ou a questão. Eu tenho por hábito, isso eu aprendi ainda muito jovem, quando comecei minha carreira profissional, de todas as vezes que eu vou resolver uma questão profissional, seja ela da parte de administração ou prática, eu oro e falo, Deus me dê a sabedoria que eu preciso, embora eu tenha quase 30 anos já atuando na área que eu atuo. Então isso é importante, ter essa convicção de que Deus é aquele que capacita, que dá a sabedoria que precisamos. Então não fuja disso, busque o conhecimento humano e tudo mais, mas saiba que o que vai te garantir vitória plena é estar na palavra de Deus. E eu acho que toda a armadura, nós estamos já finalizando o programa como nós iniciamos. Em qualquer guerra, não adianta ir só com uma espada, ou só com escudo, ou só com um capacete, ou só com uma couraça, porque aquilo o pastor Alexandre falou no início, nós não sabemos as artimanhas e as estratégias de Satanás. Às vezes você vai com escudo, ele bota coisa para você tropeçar, não tem como. Às vezes você bota seu sapato, mas ele joga flecha e você não tem escudo. Você quer entrar numa guerra e quer ter vitória, porque isso que é interessante de Deus. Deus está falando o seguinte, guerra vai ter, mas eu já vou te dar a receita para tu ser vitorioso nela. Ou seja, se você vestir essa armadura, tu vai ter certeza da vitória antes de começar a guerra. Guerra vai ter? Vai. Mas antes de começar você já sabe, eu vou sair vitorioso dela. É vestindo todo. Então eu espero que... Olha, eu aprendi bastante, foi muito gostoso o nosso papo, até passou rápido demais, né? Parece que a gente está indo para o intervalo para o segundo bloco e já está acabando o programa. Mas eu espero que depois desse programa você possa pegar a palavra. Abre Efésios 6, medita no Senhor, ora depois e pede a Deus. Senhor, me ajuda nisso aqui, eu quero essa armadura. Eu quero vestir esse negócio aqui, porque esse negócio é bom. E eu sei que vai ter luta, mas se eu vestir isso, Ele já te deu vitória. Espero que vocês tenham gostado. Pastores, poxa, obrigado mesmo pelo papo. Foi muito gostoso esse papo hoje aqui no Antenados Geral. Eu fui muito edificado e eu espero que você também tenha sido. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados Geral. Tchau, tchau. Amanhã também me preparo pro front.